Nessa edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa sobre os desdobramentos do trabalho da CPMI da Petrobras aqui no Congresso Nacional. Quem fala conosco sobre o assunto é a senadora Vanessa Graziotin, líder do PCdoB aqui na casa. Senadora, obrigada pela sua presença. Obrigada. Gostaria de conversar com a senhora desde as duas últimas semanas de trabalho da CPMI, né? Primeiro veio um depoente, ex-diretor da Petrobras, que permaneceu calado. Já ouvi alguns parlamentares sobre isso. O que significou para o trabalho da comissão essa presença? Por um lado, qualifica o trabalho da CPMI, por outro lado, não é hora de mexer no assunto, e, por fim, a decisão dessa semana do STF compartilhar esses depoimentos no momento adequado. Né? Na realidade, a sessão que eu estive presente, inclusive, apesar de nós estarmos já nesse período de reta final de campanha eleitoral, a CPI contou com um número significativo de membros, deputados e senadores, e para tentarmos ouvir uma figura central das denúncias, que é o ex-diretor da Petrobras, e que utilizou o seu direito constitucional de permanecer calado. Obviamente que, num primeiro momento, isso traz para todos nós que compomos a CPI, até mesmo para o povo brasileiro, uma frustração muito grande, porque é claro que nós estamos ávidos não só para conhecer os fatos, mas para que a partir desse conhecimento, dessa apuração, a gente possa devolver os trens aos seus trilhos, não é? Porque tudo indica que tem muita coisa errada acontecendo nesse país, muito desmando acontecendo nesse país, muito recurso público sendo desviado para enriquecer pessoas, para manter campanhas eleitorais. Mas, por outro lado, a gente tem que ver com maior tranquilidade e essa foi a atitude falada, dita, não só pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo relator da matéria, pelo Procurador-Geral da República, aos parlamentares que estiveram com eles recentemente, de que a entrega da cópia dos depoimentos não será possível agora, porque ainda não está concluído. Mas então a gente tem que ter, eu creio, nós mesmos que somos da CPI, porque nós podemos ampliar o prazo da CPI, nós temos que tratar o assunto com muita tranquilidade e cautela. Porque qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que tudo seja desvendado, é que tudo seja esclarecido. E parece-me que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que o Poder Judiciário tem conseguido essas informações e que não são informações concluídas ainda. Então, eu creio que essa atitude do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público Federal, é uma atitude para que facilite e siga as informações que estão sendo prestadas para desbaratar uma quadrilha criminosa que está dentro do Estado brasileiro, dentro não só da Petrobras, creio eu, mas também talvez em outras estruturas, não é? Então, é ter calma. Calma, eu sei que o que virá não deve ser coisa simples, mas é bom para o país, Então, acho que nós temos que transformar a nossa frustração em paciência, porque nós estamos diante de fatos muito graves que serão revelados e que, a partir disso, a gente possa não só ter a possibilidade de punir quem agiu errado, mas de promover as verdadeiras reformas que o Estado brasileiro precisa e que a política brasileira aprimorar, precisa. Né? Exatamente. Que é uma coisa que só assim, corrigindo o erro, que a gente aprimora. Exatamente. Senadora, a senhora acha que essa CPMI tem a importância parecida com o que foi a CPMI do orçamento, por exemplo? Porque naquele momento se deflagrou um vício na elaboração do orçamento. Eu lembro quando esse programa começou, a gente entrevistou o Sérgio Guerra na primeira semana. Ele, na época, era senador líder do PSDB na casa. E ele falou, essas práticas ainda precisam ser aprimoradas. Essa elaboração, quer dizer, naquela época foi importante abrir o assunto, mas parece que ainda estamos em caminho de fazer um orçamento melhor. No caso da CPMI da Petrobras, a senhora acha que o impacto do desvendar é tão grande quanto o do orçamento? Olha, eu vou ousar dizer aqui que talvez seja maior, que o impacto seja maior. E desde a CPI do orçamento até outras que nós tivemos, eu aqui quero me lembrar do sanguessuga, que também envolviam questões orçamentárias,
é que o Congresso brasileiro vem mudando algumas práticas sempre para melhor. Sempre para melhor, para você evitar, por exemplo, que você tenha um grupo de parlamentares, senadores e deputados só, que comandem a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Né? Então, a gente vem, nós estamos aprimorando sempre. Nem todas as iniciativas de aprimoramento foram tomadas logo a partir da CPI do orçamento, que é conhecido CPI dos anões, mas depois foi preciso outra CPI para você criar tomar outras atitudes, outras providências para transformar o orçamento do país no mais isento possível da possibilidade do desvio de recursos públicos. Eu creio que agora a gente pode viver uma situação maior, porque não envolverá só o orçamento, envolverá práticas políticas e práticas de execução deste orçamento, não é? Sem dúvida nenhuma, porque diante de que denúncias nós estamos tendo? E denúncias já, algumas delas conhecidas e comprovadas, de que empresas, para prestarem serviço para a Petrobras, tinham que pagar percentuais que possivelmente iam para partidos bancarem suas campanhas eleitorais e que serviam para enriquecer pessoas também. Então, isso pode levar a uma reflexão, inclusive, sobre a reforma política e financiamento de campanha? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, enquanto nós tivermos um país cujo Congresso brasileiro, e não só o Congresso brasileiro, mas prefeitos, governadores, presidentes, que são financiados por empresas privadas, a gente vai ter muito problema. Porque quem dá com uma mão quer receber com outra, não tenha dúvida quanto a isso. Isso é quase que uma lei dos costumes da sociedade, não só brasileira, mas do mundo inteiro. Tem até um ditado americano que diz que não existe almoço de graça. É claro, então isso aí não só vai nos mostrar a necessidade mais uma vez dessa reforma política, mas vai envolver a população, porque reformas desse porte eu defendo que a população tenha uma participação direta. Eu acho que não apenas nós, deputados, senadores, devemos dizer o que é que nós queremos. Nós temos que dar a oportunidade de dizer para o povo, dar a oportunidade para que o povo diga, olha, eu acho que as empresas não podem financiar campanhas, entendeu? Aí como será financiado, nós vamos ver, permitir que pessoa física financie até um determinado limite, limitar campanhas eleitorais que estão cada vez mais caras, porque você produzir peças publicitárias de campanhas eleitorais muitas vezes custa muito mais caro do que você produzir um filme em Hollywood, não é? Então é muito caro, requer muito recurso, né? E não ajuda a democracia, porque se a gente for olhar o parlamento brasileiro, aqui a gente não vê negro, aqui a gente não vê mulher, aqui a gente não vê pobre. Não é? São poucas as pessoas que têm... em época de campanha você não vê mesmo no debate as coisas... Exato. Os temas que efetivamente e na mudariam. Campanha, o que pesa? Geralmente o eleitor ele vota naquele que ele está vendo. E quem é que ele vê? Aquele que tem a maior campanha, que tem o maior número de cavaletes, que tem o maior número de placas, que tem o maior número de gente trabalhando. Muito mais pela visibilidade do que pelo conteúdo. Pelo conteúdo, exatamente. E exatamente esse que é favorecido pelo tempo de televisão, através do seu partido. Então, tudo tá ligado, eu creio que logo após, eu não sei... mas que esse próximo tempo, esse tempo recente que nós vamos viver, será um tempo muito duro, mas ao mesmo tempo muito rico, porque diante das maiores crises é que a evolução se dá, não é? Então acho que nós vamos ter a oportunidade de transformar o limão numa limonada, de aproveitar de uma grande crise para dar largos passos. Bons frutos. Para acabar nossa entrevista, senadora, uma curiosidade, a senhora que integra a comissão, há expectativa da vinda da Meire Posa, a contadora do doleiro Alberto Youssef, porque quando ela esteve aqui na Câmara, justamente no dia da morte do Eduardo Campos, o depoimento dela ali na Comissão de Ética passou até meio batido, né? A cobertura ficou em segundo plano com o impacto do que aconteceu com o candidato à presidência. Mas ela parece ser uma pessoa muito disposta a falar, né? E há não só a expectativa, como já há um requerimento aprovado convocando ela para prestar depoimento na CPI mista. Porque pelo menos a CPMI vai andando vai enquanto caminhando, esses depoimentos não exatamente. Estão Agora, além dela, porque ela era secretária do doleiro, né, que é considerado o banco, né, considerado o banco desse esquema de desvio de recursos públicos. Inclusive com né? ligação com o mensalão. Então, os depoimentos dela, com também a possibilidade que há de uma delação premiada, a delação premiada do doleiro, isso vai trazer à luz do dia fatos assim que
que podem nos ajudar muito, que serão fatos tristes, eu penso, porque tudo você já pensou, um ex-diretor da Petrobras assinar a delação premiada e uma das imposições a ele pelo Ministério Público foi que ele devolvesse o dinheiro ilícito, então só de uma conta foram 23 milhões de dólares. Mas é uma quebra de paradigma diretor. Também. Você já pensou de um diretor? É chocante. É chocante para o povo brasileiro, para o país. É chocante, mas é necessário saber. Até para que a gente possa promover as reformas, porque o Brasil já vem vivendo reformas. Você veja, a lei da transparência ajuda, mas a gente precisa de outras. Complementar. Exatamente. Senadora, muito obrigada pela sua presença. Conforme a CPI anda, por favor, volte para dar notícias aqui pra gente. Obrigada. Agradeço também a você que nos acompanha. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando as suas sugestões e críticas para o número de telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.